Orlando, Corinthians, no primeiro tempo, mesmo após o gol do Corinthians, né, o Grêmio teve um pouco mais de controle no primeiro tempo, que mudou na segunda etapa, teve aquelas discussões, tudo aquilo, e o Corinthians acabou controlando a partida. Então, a sua análise dessa mais uma classificação do Corinthians para a final da Copa? Então, boa noite a todos. Nós sabíamos das dificuldades do torneio todo, né? Foi pouco tempo de trabalho, então a gente está chegando agora, principalmente eu, Juliano e o Nenê. Então, nós conversamos com os meninos e o que eles pudessem assimilar e o que eles pudessem tentar fazer da proposta, que tentasse, que a responsabilidade seria nossa. Eles estão tentando, mas a gente sabe que nós precisamos jogar mais. Quem joga no Corinthians, a gente sabe que precisa controlar mais o jogo, a gente sabe que eles precisam ter mais coragem para jogar quando a gente está sendo atacado, mas tudo isso a gente consegue com o tempo. Então, o que eles estão fazendo dentro de campo está sendo suficiente e estamos em uma final, né? Então, eu acredito que o mais importante é esse, estar na final. Professor, qual que é o grande diferencial da torcida? A torcida, né? A energia que vem de fora, os meninos sabem que eles precisam correr, se dedicar para a energia, eles receberem a energia do torcedor, e a dedicação. Eles são muito dedicados dentro de campo, eles não desistem em momento nenhum. Acho que a cobrança de pênalti do Ituano provou isso. Então, eu acho que eles estão no caminho certo e a gente tem que agora descansar para poder fazer um bom jogo na final também. Orlando, aproveitando já, deixa aqui da pergunta do amigo, você falou da energia da torcida final agora, com torcida única, clássico em São Paulo, com torcida contrária, vai ser a torcida de São Paulo. Você passou por lá, então fica inevitável. Como é que é lidar agora com essa situação, né, um cenário diferente, os jogadores não vão ter os torcedores do lado deles, vai ser uma torcida hostil ao Corinthians, e também da tua experiência nesse reencontro. Você conhece todo mundo lá, sabe quais são os pontos fortes, pontos negativos, sabe por onde atacar? Não, mudou bastante, né? Principalmente os atletas, né? A geração que eu trabalhei, a maioria já não está mais no sub-20, né? Então, para mim vai ser diferente. Eu não os conheço bem, conheço assim de análise, né? De ver jogar. Mas é mais um aprendizado para eles na base. Agora é uma torcida contra. Então, não tem coisa melhor para eles aprenderem, para eles passarem e vivenciar isso numa final. Então, quem ganha é o Corinthians, que vão ter os atletas experientes e os atletas que vão ter passado por essa situação. Então, quando eles chegarem no profissional, já é mais alguma coisa que eu tenho certeza que eles não vão sentir. Orlando, fala um pouquinho dessa reformulação do Corinthians. Você chegou, né? Acabou fazendo uma reformulação. Molecada tem uma idade média bastante baixa, né? Garotos aí que podem jogar mais 2, 3 copinhas. Como é que foi esse trabalho de reformulação que está resultando nessa final? Então, o futebol é um esporte de risco, né? Então, nós precisávamos arriscar os meninos. Sabíamos das dificuldades que eles iam ter, principalmente em experiência, mas nós primamos pela qualidade, né? Então, eu acredito que deu certo, porque a qualidade veio juntamente com a dedicação, com o esforço deles. Então, eu comecei falando de experiência e de controlar um pouco mais o jogo. Isso aí a gente sabe que a gente não ia ter nesse torneio, vamos ter mais para frente. Vocês tomaram só um gol no mata-mata, e curiosamente com um atleta jogando de zagueiro que não era zagueiro, né? Que é o Garcês, que era lateral. Então, se você puder juntar essas duas, o que você pode falar do sistema defensivo de vocês e da atuação dele, que está muito bem, né? Apesar de ter mudado de posição. Se você não fala, eu não lembro que ele era lateral, e eu tenho certeza que ele também não lembra. Nós fizemos a proposta para ele quando nós chegamos, nós entendemos que as características dele, a maneira que ele tem de jogo, o porte físico, ele poderia ir bem como zagueiro. Ele aceitou, ele entendeu a proposta, na minha opinião está fazendo um bom torneio, e só para ter uma ideia, é o primeiro torneio que ele faz como zagueiro, né? Então a gente também tem que pensar nisso. Mas ele realmente, o mais importante foi que ele entendeu, ele aceitou, e não sei se ele vai querer voltar para a lateral, né? Teria que perguntar para ele. Falando sobre outra troca de posição, o Pellegrini voltou para a lateral hoje e fez o encaixe no Gabriel Mack, que era o principal jogador do Grêmio. Queria entender quais foram as táticas que você passou para ele e se você entende que foi bem sucedido. Nós também estamos vendo o Pellegrini um pouco mais à frente, né? Sim. Como ele já jogou de lateral, então hoje ele pôde nos ajudar. E foi muito bem, porque ele pegou um atleta, na minha opinião, diferenciado,
E no primeiro tempo já foi para o outro lado, né? Então, senão não estava dando muito certo ali. E a gente fica muito contente, fica muito feliz, porque é uma posição a mais que a gente ganha e que o Corinthians e a base ganha, né? Bom, Orlando, a gente passou a copinha toda falando em relação ao favoritismo do Corinthians, né? Não tem como, a camisa chega para a tentativa da 12ª conquista. Eu queria que você falasse dessa responsabilidade, porque assim, tudo vai ficar mais a cargo do outro lado. O São Paulo chega com mais favoritismo na campanha, né? Como que a cabeça da rapaziada vai ser trabalhada por vocês? Nós já trabalhamos todos os dias que todo torneio que o Corinthians entrar, ele vai ser favorito. Eles já sabem disso. Então é uma etapa que a gente não precisa trabalhar. Eu falei antes do jogo que o Grêmio também é considerado um favorito, assim como o Corinthians, pela base, por que eles já fizeram até agora, pela tradição que o Grêmio tem, e o São Paulo não é diferente. O São Paulo também tem uma tradição, tem uma base muito forte, assim como o Corinthians. Então os dois são considerados favoritos. Os dois tiveram situações difíceis para chegar. O São Paulo ontem, até faltando 2 ou 3 minutos, estava perdendo o jogo. E nós, contra o Ituano, tivemos que reverter os pênaltis. Então agora vão ser os detalhes, aquele que se recuperar melhor e aquele que assimilar melhor o momento, que é a final. Então eu acho que favoritismo, os dois têm, e a gente vai ver quem consegue lidar com isso melhor. Orlando, antes da partida o Corinthians entrou com uma faixa em apoio ao presidente Augusto Melo. De quem partiu essa iniciativa e como que os jogadores assimilaram essa entrada com essa faixa? Então, eu não sei dizer de onde partiu, mas os meninos estão focados na taça, né? Nós sabemos aí o quanto é importante resolver essa situação, mas eles sabem bem que não pode nos atrapalhar, né? Então eles estão focados bem na taça, e eles sabem que a situação vai se resolver aí para frente. Ô, professor, falando sobre a final, a equipe do Corinthians chega completa para a decisão. E o artilheiro da Copa São Paulo, o Rian Francisco do São Paulo, está suspenso. O quão importante é para o Corinthians ter do outro lado essa suspensão do grande artilheiro da equipe do São Paulo? O Juan é diferenciado realmente, não precisa nem falar. Então a gente tem que prestar atenção quem entra, né? Mas eu tenho certeza que ele vai fazer falta para São Paulo. Professor, pegando o gancho dos artilheiros, né, e falando do Luiz Gustavo Bahia, queria que você pudesse falar sobre o papel dele dentro da equipe hoje, tanto de liderança quanto dentro de campo, e como vem sendo as conversas especificamente com o Bahia, que é um dos principais jogadores do Corinthians na competição. O Bahia é o capitão, né, da equipe, então por aí já dá para saber a importância e o quanto a gente confia nele. Ele vem fazendo os gols, vem bem, e isso é confiança. Então, em alguns momentos ele perguntou se ele precisava jogar um pouco mais atrás, eu falei, não é o momento de você ficar longe do gol, né? Ele entendeu e graças a Deus está dando certo. Eu estou escutando o funk lá agora, vai chegar, você vai mudar a playlist ou você vai continuar no funk com eles ali? Eu gostaria, mas o vestiário é deles, né? Eles podem, hoje nós temos um tempinho para comemorar, a gente respeita o gosto, né? Então eu não vou tirar não, porque fica difícil para mim depois. Só para encerrar aqui, para a gente usar no sábado, o que o senhor espera dessa decisão? Um bom jogo, né? Que o árbitro que for escolhido esteja numa manhã muito boa, não interfira no resultado. E a gente sabe que são duas equipes, como eu falei, de base de muita tradição. Então tem que ser um bom jogo para a gente provar que a base brasileira tem muito a mostrar ainda. Uma última. Você já é um cara muito tranquilo, sabe? E hoje você tomou um cartão amarelo discutindo com o árbitro. Eu queria entender aqui qual foi a sua avaliação da arbitragem hoje e até se dá para comentar um pouco da expulsão do Luiz Fernando. A expulsão do Luiz eu não vi direito. Eu até perguntei quem tinha sido expulso, porque eu não vi. Eu não sou calmo, às vezes eu estou calmo, né? Mas hoje realmente passei um pouquinho do limite. Eu acho que é um momento, né? A gente está ali prestes para chegar numa final, mas não tenho por hábito fazer isso e a gente tem aqui até pedir desculpa, porque não é normal a gente estar recebendo cartão amarelo. Ô, professor, uma última minha. No segundo tempo a gente percebeu que o Corinthians teve muitas chances de concluir a gol e muitas oportunidades de fazer o segundo gol. Algumas vezes a gente observou ali que faltou aquele último toque ali para um jogador melhor posicionado. Qual foi a conversa aqui no final da partida no vestiário?
em relação a esses gols perdidos na segunda etapa? Não, depois no vestiário eu não falo, porque nós estamos tomados de emoções, né? Eles também, então eles não vão ouvir, e eu também posso passar do limite um pouco. Então eu assisto o jogo, amanhã, na sexta-feira pela manhã, a gente conversa com eles, mas a princípio eu acredito que tenha sido um pouquinho de ansiedade. Então eles conseguiram controlar a ansiedade aí, próximo jogo a bola vai entrar. Saideira do Zeca Pagodinho. Um dos jogadores que assumiu a titularidade na equipe depois da Copinha foi o Pedro Thomas. E hoje fez uma outra excelente partida. Então eu queria que você desse um balanço da Copinha dele, como você avalia até o momento. Pedro, quando nós chegamos, ele estava no sub-16, né? Disputou um torneio de sub-16. Ele é diferente, né? É um menino muito calmo, muito tranquilo. Então ele tem muita qualidade, ele está indo bem e o Corinthians está bem servido.